nem se fadiga. Diga assim, outra pergunta. É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Agora uma afirmação. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, diga comigo, renovarão as forças. Renovarão as forças. Diga, subirão com asas como águias. Subirão com asas como águias. Diga, correrão. Correrão. E não se cansarão. Não se cansarão. Caminharão. Caminharão. E não se fadigarão. E não se Você fadigarão. pode dizer amém? Amém. Pode sentar, coloca a sua Bíblia e dê um brado de vitória aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nesta noite, nos minutos que nós temos, eu quero falar à igreja sobre a fé no nosso relacionamento com Deus. Eu vou falar sobre o quê? A fé. Diga comigo, a fé no nosso relacionamento com Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, que é o capítulo 40 do profeta Isaías, ele começa a fazer um paralelo entre Deus e os ídolos. E toda a Bíblia Sagrada, ela demonstra a superioridade de Deus com relação aos ídolos. E a Bíblia Sagrada é o tempo todo Deus buscando se relacionar com a humanidade. Desde o Éden, quando Deus estabelece que o homem cuidaria do jardim, Deus trava um relacionamento com o homem. E ao longo da história, muitas das vezes, o homem rompeu esse relacionamento. E Deus sempre está atrás do homem, buscando retomar esse relacionamento. Mas tem um porém. Para nós nos relacionarmos com Deus, nós precisamos de fé. Diga, eu preciso de fé para me relacionar com Deus. E a Bíblia diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele, primeiro, creia que ele exista. Segundo, creia que ele galardoa quem o busca. E eu comecei a ler a Bíblia e estudar para entender a definição de fé. O escritor da carta aos Hebreus foi muito feliz quando no capítulo 11, no versículo 1, naquele texto que os teólogos conhecem como a galeria dos heróis da fé, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas daquilo que nós ainda não vimos ou enxergamos. Deixa eu dar um exemplo disso. Digamos que este salão, quando foi construído, não foi construído com a ideia de ser uma igreja. Digamos que alguém que construiu como um salão comercial, pensando em fazer alguma coisa ou alugar para alguém. Mas o que acontece? A pessoa que tem fé, quando ela bate o olho no vazio, ela enxerga algo. O camarada que é empreendedor da área do comércio, ele pode olhar para cá, ver um comércio, ver um mercado, ver uma adega, ver uma série de coisas. Mas um homem que tem Cristo no coração, uma chamada pastoral, um desejo de ganhar almas para Cristo, quando ele bate o olho no salão, ele diz, ali dá uma bela numa igreja. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a orar nesse sentido. Ou seja, dentro do coração, dentro da alma, dentro do seu espírito, a fé começa a atuar e começa a gerar um sonho. Você pode dizer glória a Deus? E através deste sonho, Deus começa a trabalhar e acontece o que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você olha e você vê nada, mas por trás do nada, você já vê a existência daquilo que Deus colocou dentro do seu coração. E para nós nos relacionarmos com Deus, não tem outro caminho, queridos. Você precisa de fé. Diga assim, eu preciso de fé. Eu preciso de fé para me relacionar com Deus. para me se relacionar com Deus. Por quê? Se eu não tenho fé, eu não acredito que ele existe. Ou se eu não tenho fé suficiente, eu até creio que ele existe, mas eu não creio que ele pode me galardoar. Está cheio de gente que tem a fé comum. O que é a fé comum? É você ser contratado por uma empresa, receber um veredito lá do teu patrão, que você vai receber todo dia 15 e todo dia 30. O que a fé comum diz? Que você precisa bater todo dia na porta do seu chefe para perguntar se ele vai pagar você dia 15? Se ele vai pagar você dia 30? Não, a fé comum diz que dia 15 e dia 30 o pagamento cai. Mas a fé que a Bíblia fala,
sobrenatural. É uma fé que está acima do natural. É uma fé que trabalha com o mundo espiritual. E você está aqui nesta noite porque esta fé Deus já injetou dentro do seu coração